Hoje em dia, temos diversas ferramentas de IA voltadas para desenvolvedores, e parece que todo mês surge algo novo. Mas o problema é, a grande maioria dessas ferramentas rodam no navegador. Em alguns casos, isso pode até ser prático, mas para quem trabalha programando o dia todo, ficar pulando de aba em aba, de aplicativo em aplicativo sem parar, não dá muito certo, né? Agora pensa comigo, e se fosse possível integrar uma IA em um dos aplicativos mais utilizados entre os desenvolvedores? E é claro que eu estou falando do terminal, né? Pois é, foi exatamente isso que o pessoal do Warp fez. Recentemente eles lançaram o Warp 2.0, que traz uma série de novidades no aplicativo e promete revolucionar a maneira como os desenvolvedores trabalham. Nós fomos convidados pelo Warp para conferir essa nova versão do app de pertinho e eu vou te mostrar algumas das novidades. Bora lá? Antes de mais nada, o Warp é um terminal como que você já está acostumado. Nele é possível fazer literalmente tudo que você já está habituado por aí. Dá para navegar por pastas, realizar tarefas, atualizar o seu sistema, exatamente do jeitinho que você já conhece. Mas a graça do Warp é justamente o fato dele juntar isso com uma série de outras ferramentas, tudo em um mesmo lugar. Antes da gente conferir o Warp na prática, vamos dar uma olhada em algumas das coisas que dá para configurar nele. A gente sabe que muitos usuários de Linux são fãs de customização, e é perfeitamente possível fazer isso aqui no Warp também. Dá para escolher entre vários temas para além de claro ou escuro, além de definir um tamanho de janela padrão, nível de opacidade e até mesmo fonte, cursor e vários outros detalhes. E como o foco dessa nova versão é a IA, também dá para configurar uma série de coisas a respeito disso. Você pode definir se a IA deve ou não te sugerir comandos com base na sua atividade atual, além de definir quais modelos você quer utilizar entre várias versões do GPT e do Claude, e também definir o que a IA pode ou não fazer por você. Mas vamos de fato começar a utilizar o Warp. A interface é muito similar a outros terminais, mas o destaque do Warp está aqui na parte de baixo da interface. Primeiramente, você tem dois botões, o modo terminal e o modo agente. Basicamente, no modo terminal você pode utilizar os comandos que você já está acostumado, como mkdir, ls, comando de atualização e por aí vai. Já no modo agente, é o modo onde você pode interagir com a IA e como no ChatGPT da vida, você consegue utilizar a linguagem natural para isso. Para facilitar a sua vida, logo ao lado existe um botão de modo automático, onde ele vai identificar se o que você está digitando é um comando ou um texto e mudar automaticamente entre os dois modos conforme você precisar. Do lado, você tem um ícone onde você pode ativar o seu microfone e literalmente conversar com o terminal e ele vai ditar tudo o que você falou. Se para você é mais fácil de escrever o que você quer que seja feito através da voz, aqui você consegue fazer nativamente. O botão de arroba só é compatível com o Git e permite adicionar pastas ou arquivos no seu comando. E por último, você tem um botão onde você pode anexar uma imagem e é útil quando você quer passar um exemplo para a IA de como você quer que ela crie alguma coisa. Depois de tudo isso, você também pode definir logo ali no chat qual é o modelo que você quer utilizar no momento e é útil caso você queira utilizar modelos diferentes para tarefas diferentes. Para a gente testar a IA, eu vou passar um prompt aqui pedindo para que ela faça uma página inspirada no Linktree, onde vai ter alguns botões das minhas redes sociais para poder usar nos meus perfis. Aqui para isso eu vou clicar nesse modo de agente e eu vou simplesmente colar esse prompt que eu criei e apertar um Enter. E ele já vai começar a fazer aqui por padrão com o Claude Sonnet. Como você pode ver aqui, a IA já me respondeu, inclusive ela falou aqui, ó, vou criar uma página no estilo Linktree para você com informações fornecidas. Vou criar um arquivo HTML com CSS incorporado para um design moderno e responsivo. E aqui ele está falando que ele já está criando para mim, então agora é só eu esperar. Aqui agora ele mostrou para mim esse arquivo index.html com todo o código que ele criou. A gente pode parar aqui, olhar cada uma dessas informações, a gente pode simplesmente cancelar esse arquivo se a gente não quiser, a gente pode refinar se eu não gostar exatamente como ele tiver, eu consigo editar, então se ele acertou quase tudo, mas ele errou uma informação, um texto por exemplo, você pode vir aqui nesse botão de editar e simplesmente editar alguma informação, ou até mesmo algum código, alguma coisa assim, porque você pode ir utilizando em conjunto com ele, ou você pode simplesmente apertar Enter aqui para aplicar essas mudanças. Aqui eu vou apertar o Enter
e ele já criou esse arquivo aqui, index.html, para mim. Aqui, depois que ele criou o arquivo para mim, ele falou, ó, pronto, criei uma página no estilo Linktree para você com todas as características solicitadas. Características da página: nome, Raul Craveiro em destaque no topo, descrição, criador de conteúdo no Dio Linux Labs, onde te ensino sobre Linux e outras tecnologias de código aberto, é basicamente o que eu passei no meu prompt. Ícones das redes sociais, Instagram, TikTok e YouTube, clicáveis. Botão do blog, acesse o meu blog com o link para o meu site aqui. O design moderno inclui gradiente de fundo em tons de roxo e azul, card transparente com efeito blur, ícones coloridos das redes sociais com efeitos hover, animações suaves quando você passa o mouse, design responsivo que funciona bem em celulares e cores personalizadas para cada rede social. Aqui ele fala que a página foi salva como index.html nesse diretório aqui que eu passei. E a nota importante, ó, os links das redes sociais estão configurados como uma hashtag, que é um placeholder. Você precisará substituí-los pelos seus links reais no Instagram, TikTok e YouTube. Isso porque eu não passei para ele os links, então eu posso ir lá e fazer isso manualmente, ou posso inclusive conversar aqui com a IA e passar quais são os meus links, que ele vai simplesmente fazer isso aqui para mim. E aqui ele fala, para visualizar a página, você pode abrir o arquivo index.html em qualquer navegador web. E é exatamente o que eu vou fazer para a gente dar uma olhada aqui em como ficou o nosso arquivo. Como a gente consegue ver aqui, ele fez exatamente o que eu pedi para ele. Ele colocou aqui um fundo em degradê. Isso aqui eu não pedi, mas eu poderia inclusive passar esses detalhes de como eu quero degradê, como eu quero as cores, se eu quero uma fonte específica. Eu posso passar tudo isso. Aqui eu passei um prompt bem simples, então ele fez também tomando algumas liberdades ali com base no que eu não preenchi, mas eu particularmente gostei bastante. Ele colocou aqui o meu nome em destaque, ele colocou a descrição que eu passei, ele colocou os 3 ícones exatamente que eu pedi, que é o do Instagram, o do TikTok e o do YouTube, e um botão aqui, acesse meu blog. E inclusive, se você passar o mouse, a gente consegue ver aqui que ele tem um efeitinho no hover. Ele é um efeitinho bem suave, exatamente do jeito que eu gosto, inclusive, mas ele coloca aqui uma sombrinha e ele levanta esse ícone para dar essa sensação aqui de que é algo clicável. Inclusive, ele falou que esse design é responsivo, então eu vou arrastar aqui pra gente ver, e realmente como é só uma caixinha aqui no meio, ele funciona também no celular, o que é bem legal, principalmente quando a gente fala de algo como Linktree. Mas é importantíssimo que todos os sites eles sejam responsivos, porque hoje em dia muitas pessoas acessam a internet diretamente de um celular ou de um tablet, né? E como você pode ver aqui, você pode conversar com essas IAs em português mesmo, não precisa ser em inglês, porque o GPT e o Claude Sonnet ele tem suporte para português, então ele vai entender exatamente o que você estiver falando, e inclusive ele vai te responder em português, e aqui você pode ir conversando com a IA para poder ir ajustando algumas das coisas que você quiser. Aqui no meu caso, eu poderia inclusive conversar com ela para adicionar os links das minhas redes sociais. Tá. Mas e quanto custa isso tudo? Se você está só testando o Warp e ainda quer conhecer as ferramentas da aplicação, ele conta com um plano grátis que permite utilizar até 150 requests da IA por mês, além de escolher entre os modelos Claude Sonnet 4, OpenAI O3 e Gemini 2.5 Pro. Se você curtir a ferramenta, pode escolher entre vários outros planos que começam em $15 por mês e permite utilizar mais requests da IA, além de ter acesso a mais alguns modelos e algumas outras vantagens. O Warp está disponível em todos os principais sistemas operacionais. Dá para instalar no Mac através de um pacote DMG ou pelo Homebrew, no Windows por um pacote exe para x64 ou ARM, além de poder instalar pelo Winget, e no Linux ele tem versões em .deb, .rpm, .tar.zxt para Arch Linux e AppImage para todos os outros. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de conferir mais sobre o Warp aqui no primeiro link que está na descrição. E se você quiser conferir um aplicativo que permite rodar diversas IAs localmente na sua máquina, é só clicar nesse vídeo que está aqui do lado. Eu te vejo lá!